Olá, muito bom dia a você que está na segunda hora do Jornal da CBN, um Jornal da CBN especial porque está aqui para comemorar os 26 anos da Rádio CBN que são completados hoje. Ao meu lado, Cássia Godoy, bom dia mais uma vez para você, Cássia. Bom dia, Milton, bom dia, ouvintes. E hoje é um programa especial, por isso temos convidados especiais também, alguns aqui no estúdio em São Paulo. Temos um convidado especial também no Rio de Janeiro, quem está por lá é o Arthur Chechel. Aqui no nosso estúdio já tem a Renata Lopretti e o Luiz Gustavo Medina. E nós já estamos no ar também no Facebook. E se você quiser, vá até a nossa página facebook.com/RádioCBN, clique lá e você assiste toda essa festa aqui, participa dessa festa também pela internet, até porque nós queremos, entre outras coisas, falar do rádio do futuro. E vocês aqui de São Paulo vão me permitir, eu quero começar cumprimentando o Arthur Chechel, que está no Rio de Janeiro. Chechel, bom dia para você e muito obrigado por estar conosco. Bom dia, Milton, bom dia, ouvintes, Renata, bom dia. Chechel, vai preparando as suas histórias por aí, hein, por favor. Quero ouvi-las. Renata Lopretti, muito obrigado por estar aqui conosco também. Muito bom dia para você. Um prazer, muito bom dia, Milton, a você e a todos. É uma alegria estar aqui na festa da CBN. A Renata, que antes de entrar no ar, já se divertia lá no Twitter, lembrando as histórias, não as histórias, mas as notícias que viraram história, contadas no dia 1º de outubro de 1991. Exatamente, sempre rola aquela coisa, o que eu estava fazendo? Em 1º de outubro de 1981. Nós até perguntamos aí para vários ouvintes o seguinte: o que você ouviu na CBN pela primeira vez? A gente não está nem exigindo de puxar a memória lá para trás, do 1º de outubro não de me 91. Faz essa pegadinha. Teco, bom dia, muito obrigado por estar aqui ao nosso lado. Aliás, você literalmente ao meu lado. Ao seu lado, e aí, Milton, tudo bom? Bom dia ao Chechel, Renata, a todos. Bom, prazer, tá cedo, mas é um prazer estar aqui, viu? Agora, por que você montou essa divisão da mesa aqui? Os homens de um lado, as mulheres de outro? Não, foi ao acaso. Isso aí tá parecendo aquela história de carro de paulista. Eu não sei porquê, na época que eu morava no Rio Grande do Sul, quando você sentava os dois homens na frente e duas mulheres atrás, o pessoal lá dizia assim: tá parecendo carro de paulista. Nunca em São Paulo eu vi dois homens na frente e duas mulheres atrás. Não me lembro dessa tradição. Pois é, isso é um mito. Isso é fake news. Fake news, isso é fake news. Talvez só pode ser. A primeira fake news de todas, né? Mas era curioso, porque a gente entrava no carro, assim, por acaso, entrava dois homens no banco da frente, sempre tinha alguém que falava isso. É que tudo que é esquisito, o povo acha que é tipo paulista. É uma boa tese essa, sem dúvida. Arthur Chechel, é o seguinte, hoje nós vamos conversar várias coisas, evidentemente, mas eu quero começar com todos vocês, contando o início da relação de vocês com o rádio. E eu fico pensando assim, até pela importância que o rádio sempre teve no Rio de Janeiro, pela força que o rádio sempre teve no Rio de Janeiro, como foi essa sua relação com este veículo, Chechel? Vitor, estou morrendo de medo de te decepcionar, entendeu? Porque você nunca me decepciona. Eu sou, sem dúvida, da geração que viveu essa época gloriosa do rádio brasileiro, né? A programação de uma rádio bem sucedida era como uma programação de TV aberta hoje, né? Você tinha programa de auditório, você tinha programa de calouros, você tinha ficção, né? Você tinha novela. Radionovela, e tinha o radiojornal. Mas por alguma razão que eu não sei te explicar, lá em casa, na minha infância, não se ouvia muito rádio. O rádio não era um aparelho de destaque, não. Então, amigos da minha idade conversam muito me contam histórias. É claro que eu sei histórias do rádio desse tempo, mas eu não vivi, eu não compartilhei com isso tudo. Eu só começo a me aproximar do rádio, já pré-adolescente, já no final dos anos 60, pela música. Então, justamente essa época tinha acabado. Essa época é muito bem retratada naquele filme do Woody Allen, né? O Radio Days, né? Embora ele falasse do rádio americano, era muito parecido com o rádio brasileiro. E o que ele conquistava, o rádio, era muito parecido aqui também. Ele unia a família, né? A família se reunia em torno do rádio para ouvir os seus programas preferidos. Eu começo a me aproximar do rádio uma década depois, quando isso tudo já tinha acabado e os cantores não eram mais contratados das rádios, as rádios não tinham mais grandes orquestras, não tinham mais departamento de dramaturgia. Porque já tinha sofrido todo o impacto da chegada da televisão, que levou todos esses artistas, e inclusive os apresentadores de rádio, para a TV. Exatamente. Mas o rádio ficou
com um grande repertório, com as grandes discotecas, né? Então eu ouvia música pelo rádio, né? Então a maneira que eu me aproximei do rádio foi essa, foi para ouvir música. Era no rádio que a gente sabia que tinha uma música nova do Chico, sabia que o Gil tinha lançado um disco, que o Caetano estava cantando tal música. Então e aí eu fazia uma coisa que hoje se chamaria de pirataria, mas eu não sabia na época, né? Eu gravava tudo, porque eu não tinha dinheiro para comprar os discos, eu gravava rádio. Eu ficava com o rádio acoplado a um gravador de rolo para ter minhas músicas sempre que eu quisesse ouvir. Mas então a minha aproximação com o rádio foi pela música, aqueles programas de Ligue Hoje para ouvir essa música amanhã e ouça agora a música que você pediu ontem, né? Esse era o meu tipo de programa preferido. Você fazia pedido de música? Claro que eu fazia. Sério? Fazia, no dia seguinte eu estava lá torcendo para minha música ser classificada e ser repetida. Eu achava que eu era peça fundamental no sucesso daquela música. Chechel, você viu como você não me decepciona? Você gravar as músicas do rádio num gravador de rolo e ainda pedir músicas para a rádio... Você não me decepciona, essa história é maravilhosa. Isso tudo me entristece muito, porque faz muito tempo. E cada vez que faz muito tempo faz, eu fico mais triste. Não pense dessa maneira. Não vamos pensar dessa forma. Renata Lopretti, você, qual é a sua relação com o rádio? Eu estava ouvindo o Chechel e pensando como de fato é a experiência de cada um, porque embora eu tenha ouvido muita música a vida toda, e música é uma coisa muito importante para mim, rádio para mim é notícia, sempre foi. Música entrava por outros canais. E tem tudo a ver com meu pai, que além de ter a ver com rádio, meu pai não é jornalista, mas eu sempre digo que meu pai foi a pessoa que me ensinou a gostar de notícia. E meu pai tinha um costume em casa que ele ia acordando a gente de manhã para ir para a escola pelos quartos e ele colocava o rádio dentro do quarto num lugar em que você não podia alcançar estando na cama. Então, para diminuir o volume, para fazer outra coisa, o que fosse você precisava levantar, e sempre era ligado em notícia. Sempre, sempre, sempre. Então, para mim, rádio sempre foi notícia e sempre foi uma coisa muito parte da minha vida. E não só notícia e rádio foram parte da minha vida, mas a CBN tem um lugar muito especial para mim nisso, porque quando a CBN começou, eu estava fazendo uma coisa especificamente ao longo aí das muitas coisas que eu fiz no jornalismo, que tinha tudo a ver com notícia o tempo todo. Eu estava na Folha de São Paulo naquela época e eu editava a primeira página. E ainda que em 1991 a dinâmica do noticiário, o ciclo de notícias fosse muito diferente dessa coisa absolutamente 24 horas que a gente tem hoje, fazer a primeira página foi a primeira situação que eu tive na vida, Milton, em que você de fato precisava estar ligada nos assuntos todos o tempo todo. Então, a gente estava ligado ali naquele início de crise mais séria do governo Collor, mas você também precisava estar ligado no resultado do futebol e nas notícias locais. Então, quando veio a CBN e com aquela dinâmica all news e os informes ali regulares ali no meio da programação e os telejornais, aquilo ali se incorporou à minha vida completamente. Então, rádio para mim é notícia desde sempre. E a CBN para mim foi desde sempre, porque eu já estava daí nessa dinâmica de estar ligada na notícia o tempo inteiro. E você, caro Teco? Olha, o meu é uma outra história, como a Renata falou. O rádio para mim sempre foi futebol. Olha lá. Sempre foi futebol. Você vê só, não foi por acaso, nós juntamos 3 convidados especiais, um conta a história da relação do rádio pela música, a Renata pela notícia, e o Teco, que também nunca me decepciona, pelo futebol. 3 abordagens completamente diferentes. Porque antes, né, Milton, as pessoas que são mais novas hoje, elas não têm ideia como a vida delas é mais fácil se elas gostam de futebol, né? Não tenho dúvida. Antes não passava jogo, né? Não passava gols, né? Passava o jogo na TV. Passava um jogo na TV, os gols você via no Fantástico às 10 da noite, se você conseguisse ficar acordado até lá. E acabou, né? Pra você saber o resultado do jogo do seu time, pra você ver, era só pelo rádio. E eu ainda tive a pré-adolescência, eu mudei de São Paulo, fui morar no interior, que tinha menos TV ainda, né? Pegava menos TV. Então era tudo via rádio. Eu passei 6, 7 anos ouvindo todos os jogos que eu quis pelo rádio. E quando eu era um pouco mais velho, o rádio, aí tinha um outro papel engraçado também, que vai mostrar a nossa idade, né? Eu usava o rádio para gravar músicas na fita cassete.
Torcia o Chechel gravou na fita de rolo. Você já gravou no cassete. Era um presente personalizado, valioso isso. Grava uma fita pra você. E você ficava louco quando no meio da música tocava a vinheta. A vinheta estragava tudo. Fala, Chechel. Não, eu quero só lembrar que o meu gravador era de fita de rolo, mas era portátil. Então ele era moderno. Já era moderno. Não era tão velho assim. Você poderia até dizer que ele era mobile. Agora, eu ouvindo a Renata falar da notícia, porque eu acho natural essa diferença, porque aí foi a fase seguinte do rádio, né? Só que eu sou muito mais velho que a Renata, então eu ainda peguei a fase anterior. Mas hoje em dia a minha ligação com o rádio é inteiramente pela notícia. Eu sou viciado em notícia e viciado em rádio. Eu tenho muitos rádios na minha casa. Tem rádio na sala, tem rádio na cozinha. Eu acho que o rádio é o grande companheiro, é a grande companhia. Eu faço questão de ter rádio de pilha. Porque quando acaba a luz eu tenho certeza de que ele vai estar ali do meu lado conversando comigo. E tem momentos, por exemplo, passar roupa. Eu só passo roupa ligado na CBN, ouvindo notícia. Então, eu acho até que hoje em dia se fala muito de rádio. Eu só ouço rádio no carro, como se fosse uma coisa menor. Mas a gente passa a maior parte da nossa vida dentro de um carro. Então a gente passa a maior parte da nossa vida ouvindo rádio, né? Então, eu sou muito grato, será que é essa a palavra? Eu sou muito grato ao rádio, porque o rádio me faz companhia o dia inteiro e me alimenta de notícia, que eu sou viciado em notícia o dia inteiro. Então, a minha relação hoje com o rádio é muito parecida com a da Renata também. Ô Milton, sabe uma imagem que eu tenho de rádio que é muito boa? Você deve ter tido isso também. Você na arquibancada do estádio, quando você, por exemplo, era a última rodada de alguma coisa que você estava vendo o jogo do seu time, mas era importante saber o resultado de outro time. E aí, quando o seu jogo tava mais ou menos resolvido, todo mundo se vira pro cara que tem um radinho. Porque o cara, ele é o primeiro cara que vai saber se saiu gol. E aí, às vezes alguém grita assim, gol. Aí começa a espalhar gol, gol, gol. Aí todo mundo fica procurando o quê? O cara do radinho. Pra ver se esse cara confirma que foi gol. Radinho é poder, é isso, né? O cara vira o âncora do JN no estádio, né? A imagem do radinho no estádio, eu acho que mostra a credibilidade do rádio, né? Porque quem leva o radinho para o estádio é como se não confiasse no que está vendo e precisa da confirmação pelo rádio, né? O jogo de verdade está passando no rádio, né? Mas também tinha a história eu levei muito radinho em jogo de futebol também, até porque eu tinha o prazer de ouvir meu pai narrando os jogos, então para mim aquilo era quase que assim, estar dentro de casa com o radinho no ouvido. Mas era o radinho que te dizia quem é que estava sendo substituído, quem era que dizia se tinha sido pênalti ou se não tinha, porque a televisão não mostrava, não existia telão no estádio para você dar uma conferida. Mas acontecia isso com você assim? Você, por exemplo, teve um lance, você acha que foi pênalti? Eu narrava para todo mundo. Aí você vira pro cara do radinho, o que o cara do rádio falou? Falou que foi pênalti. Foi pênalti! O cara do rádio falou que foi pênalti. Aí você ficava indignado, porque aí você tinha o E quando o cara do rádio falava que não era pênalti, aí todo mundo virava pra cabine onde estava o cara do rádio e dava aquela confusão. Renata. Há uma outra coisa que eu tô lembrando, mas essa é uma delicadeza que me acontece hoje em dia, eu acho uma delícia. Eu entro no táxi e o motorista vira pra mim, quer que coloque na CBN? Ó. Eu acho bem legal. Mas isso foi lá depois de 91. O que ela tá falando muito antes. Que taxista é esse que já não tava na CBN, poxa? Tá certo. É porque ele pode pegar alguém que quisesse ouvir música naquele momento, alguém que quisesse um MP3 ou qualquer coisa nesse sentido, mas é um pouco disso. Nós falamos aqui sobre as notícias da CBN no dia 1º de outubro de 1991 e nós vamos relembrar algumas dessas notícias agora. Presidente da República reafirma a necessidade de privatização das estatais. E mais, revolta militar deixa Haiti sem governo com uma rebelião que matou 30 e feriu 200 pessoas. Parreira faz primeira reunião na CBF e promete uma revolução no futebol brasileiro. Hoje, no Globo. CBN, a notícia em dimensão maior. Era um pouco dessas histórias, Renata Lopretti, que você tinha lembrado quando ouviu ali. E é curioso porque a gente ouvindo várias das notícias daquela época, a gente falava em reforma da Previdência naquela época, você lembra? Isso porque a gente teve ali, no governo Collor, com o advento do governo Collor, uma série de discussões que depois viriam a ser
algumas interrompidas, outras retomadas ali na fase Itamar Fernando Henrique, mas que elas acabaram muito tumultuadas pela descida de ladeira do governo Collor com o assunto da corrupção. Mas toda essa discussão de privatização, reformas na economia, abertura da economia, ela estava colocada ali muito fortemente. Então são discussões que a gente foi ver recolocadas depois de uma outra maneira, mas que elas foram muito fortes ali no governo Collor. Algumas pessoas não se lembram, porque se você pegar, depois desse momento de 91, logo começou o grande assunto da CPI de 92 e o que foi a derrocada do governo Collor. Que, aliás, foi uma das marcas no início da história da Rádio CBN. Porque a ideia de ser uma rádio 24 horas, uma rádio all news, como a turma gosta de chamar, mas sendo uma rádio 24 horas, a rádio se dava o direito de transmitir absolutamente tudo ao vivo da CPI. Ou seja, era a única emissora que parava absolutamente tudo, e isso gerou inclusive uma discussão e uma negociação, por exemplo, com os anunciantes, porque tinha horários para colocar anúncio, e você não parava a transmissão, você transmitia, era uma maratona de CPI, era o único lugar em que as pessoas podiam ouvir absolutamente tudo que estava sendo discutido lá. Ela se dava o direito de fazer isso, porque o único compromisso que tinha era com a notícia. E aquilo foi uma marca, porque também fez o quê? Você lembrou aí que você fechava a primeira página da Folha de São Paulo. Então você ouvia a CBN porque passava o tempo inteiro dando notícia, você tinha um olhar de tudo que estava acontecendo por todos os cantos. Pois, naquela época, aquilo que a gente poderia chamar, assim, sei lá, de fazedores de opinião, né? Que eram as pessoas que acabavam estando à frente dos demais veículos ou dos grandes grupos liderados, eles ouviam, tinham isso como referência para poder ouvir o que estava acontecendo lá. E isso vai espalhando e vai criando uma imagem, que é a imagem da CBN. E é muito interessante quando você trabalha com notícia, ouvir esses clipes aí do túnel do tempo, esses bits de notícia, te acende um monte de luzes. Então, por exemplo, eu estava ouvindo quando via para cá um outro trecho, daí estavam ali nomeados, né? Uma hora presidente Fernando Collor, ministro da Fazenda Marcílio Marcos Moreira, ministro da Justiça Jarbas Passarinho. E daí que luz acendeu para mim? Olha, aí já era o governo já estava politicamente se deteriorando, porque foi a fase, Milton, você vai lembrar, do chamado Ministério de Notáveis, né? Foi quando... Foi o recurso que ele usou. Foi o recurso que ele usou num momento em que politicamente as coisas já estavam degringolando muito e viriam a degringolar nessa CPI, que se você lembrar dessa CPI, Milton, é uma coisa muito legal, porque talvez os mais novos não tenham noção do que foi aquilo. Até porque as CPIs, de uma maneira geral, pós-CPI dos Correios, que foi a CPI que investigou aí o escândalo do Mensalão, elas viraram algo tão desacreditado, quer dizer, elas são tão claramente um instrumento para colocar dificuldades e vender facilidades, que as pessoas às vezes não têm ideia da proporção que aquela CPI do Collor tomou, quer dizer, as coisas que aconteciam ali. De fato, você ter uma emissora como a CBN, que naquele momento estava consolidando um modelo de all news no Brasil, era uma coisa sensacional, porque aconteciam as coisas mais impressionantes naquela CPI. Quando você achava que a coisa ia descer ladeira, aparecia o motorista Heriberto. E daí era mesmo para os nossos padrões de um susto por dia que a gente tem hoje, aquela CPI foi uma festa para quem cobria a notícia. Cássia Godoy, você está devendo a sua relação com rádio, Cássia. A minha relação com rádio vem de uma família que ouvia muito rádio. Nesse sentido, eu me identifiquei muito com o que a Renata disse aqui. O meu pai era assim também. E ele tinha um rádio em cada cômodo da casa, um radinho de pilha. Então ele acordava, ligava o rádio, ia ao banheiro, levava o rádio, depois ele ia tomar café, tinha um radinho na cozinha também. E eu tinha duas tias que viviam com o meu pai, que também ouviam rádio o tempo todo. E na faculdade eu comecei a me identificar com o veículo na época dos projetos experimentais. Então a gente escrevia para o jornalzinho da faculdade, depois a gente passava um tempo participando do telejornal da faculdade e a rádio da faculdade. Eu gostava muito de fazer o projeto de rádio. E nessa época, ainda na faculdade, eu soube do processo seletivo aqui da CBN para estágio.
E me inscrevi. E era uma coisa super complexa, 4 fases, muitos candidatos. Aquela burocracia natural. Aquela concorrência. Um BBB, praticamente. Exatamente. E para escolher 3 estagiários. E quando eu fui escolhida, foi aquele orgulho na família. E eu me lembro de uma tia minha que falava uma coisa muito engraçada. Quando eu comecei a entrar no ar, eu dava boletim de trânsito ou de estradas. Ela falava assim, Cássia, eu entendo tudo o que você fala. E ela achava um grande elogio, eu achava graça, porque eu falava, tia Dodi, mas isso é o mínimo, que eu seja inteligível, que você consiga entender o que eu digo. Mas era uma coisa, assim, o fato de eu estar falando no rádio. E com o passar dos anos, aí eu trabalhei 8 anos aqui, saí, fui para outras empresas, voltei esse ano. É muito difícil ficar longe da CBN. Quem já passou por aqui sabe disso. E é uma coisa de você ter a seguinte ideia: eu faço diferença na vida das pessoas e ainda eu recebo salário para conversar, para contar histórias e para me divertir todos os dias. E para dar umas boas risadas. Não é? Sem dúvida. E é o que nós vamos fazer daqui para frente ainda também, relembrando outras coisas. Daqui a pouquinho a gente vai conversar também com o Pedro Doria. Aí o Pedro Doria chega para dar uma mudada no nosso foco, tá, Chechel? Você tá preocupado com a questão do tempo lá para trás? Nós vamos olhar o tempo lá para frente com o Pedro Doria. Aliás, o Thiago Barbosa também já está aqui no estúdio, até porque ele vai trazer e compartilhar conosco um pouco do que é esse futuro que o rádio já está construindo e de novidades que surgem aí na CBN. Mas tudo isso nós vamos fazer logo depois do Repórter CBN, até porque nós estamos aqui também numa rádio de notícias.